Oh, glórias! Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Uma alegria, queridos, a gente está aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do nosso bom Deus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler a história, mais uma história de família na Bíblia. E vamos falar um pouco sobre essa casa, a casa de Jessé. A partir do versículo 1 até o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco e a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai querido, nós rendemos ao Senhor graças. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que fale conosco. Aquilo que não consegui falar, Espírito Santo, fale o Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar, querido. O mês de maio
no nosso calendário é o mês que a gente ora, intercede, fala sobre a família e seu bom relacionamento. E a gente tem compreendido que a família, ela é a célula mãe da sociedade. Porém, a gente tem visto essa célula com grandes problemas, grandes dificuldades de prosperar nesse tempo. As famílias vêm sendo atacadas por diversas coisas, diversas forças e de diversas formas. E com isso a gente vê uma sociedade fragmentada, enfraquecida, porque as famílias estão enfraquecidas. E a gente precisa cuidar dessa célula chamada família. E isso começa aqui. Observe bem que no testemunho que o rapaz, o cristão perseguido dá, ele fala que ele e a família dele ficará na terra prometida dele, não importa o que vai dar. Então, a gente esteve num país, numa nação onde essa nação era uma nação perseguida, onde os cristãos dessa nação eram perseguidos, e vimos testemunhos chocantes, né, sobre essa perseguição. Não é uma situação muito fácil. O duro foi já saber que essa mesma perseguição, ela já se encontra na América Latina. E no Brasil, isso realmente tem acontecido de diversas formas, né, como já foi muito bem falado aqui. A gente não precisa ficar citando, mas a gente sabe que há forças, há potestades, há principados que têm lutado contra os princípios e valores dos cristãos estabelecidos no Brasil. O cristianismo aqui estabelecido, ele precisa passar por um revigoramento. Que a gente chama de avivamento. A gente precisa buscar isso, e precisamos buscar isso com uma certa urgência. Nós já estamos atrasados em relação a isso. Enquanto nós estamos aqui mais de 7 bilhões, se somos apenas aproximadamente 2 bilhões de cristãos e cristãs no mundo, tem muita gente morrendo ainda. Tem muita gente ainda indo para o inferno. Tem muitas famílias e famílias muito próximas da nossa, se não até mesmo nossa própria parentela padecendo, porque o Cristo ainda não chegou nesse membro da nossa casa, nesse membro da nossa parentela. Por isso, a família, ela será o nosso destaque nesse mês. Deus teve como visão dar uma esposa para Adão, e com a esposa Adão gerou filhos e filhas. Adão fecundou a terra, se multiplicou e deu exemplo para muita gente. Eu sou um deles. Eu me casei, tenho 2 filhos. E um dos meus filhos já está encaminhado, já está com seus pensamentos, está com a sua namorada. O próximo passo agora é noivar e casar. Assim seja, em nome de Jesus. E a gente tem essa expectativa. Então, eu trago essa notícia para você porque a Bíblia, ela está cheia de famílias, com muitas famílias. E essa aqui é uma delas. E é interessante que as famílias da Bíblia, a grande maioria delas, sempre tem uma encrenca. Nenhuma delas, ou a grande maioria delas, é aquela família perfeita, né? Pelo menos tem uma galera que idealiza a perfeição com a falta de problema. Para mim, perfeição é quando tem problema. Se não tiver problema, aí a coisa não está muito legal. Tem que ter um probleminha ali, né? Para adoçar o negócio, para a gente buscar
não é, se estabelecer para ver do que a gente é feito, se o nosso cristianismo está valendo mesmo, se a nossa oração está valendo. Tem que ter um probleminha aí para a gente ser testado, para a gente ser provado, enfim, é isso aí. A grande questão é que os problemas estão vindo com as forças dessas potestades, desses principados. E isso vem para afrontar as famílias. Estou dizendo os principados e potestades do nosso tempo, do nosso país, da nossa cidade. Por isso, Deus, Ele buscou ajustar a rota de muita gente na palavra e ainda busca ajustar a nossa rota hoje. Saul era um deles. Observe bem que o texto ele começa citando Saul. Saul era um homem, foi ungido rei. Saul é da tribo de Benjamim e ele foi escolhido para estar ali. É interessante que Saul foi ungido rei, só veio mas depois que foi ungido rei, ele foi cuidar de gado, foi cuidar dos gados do pai dele, né? E Davi foi ungido rei e continuou apacentando as ovelhas. Tem algumas coisas na Bíblia que são bem interessantes. E Saul, Deus olhou para Saul e rejeitou Saul. Deus havia rejeitado Saul porque Saul perdeu a capacidade de fazer, de cumprir a vontade de Deus. Saul ele tinha perdido essa graça de fazer aquilo que agradava a Deus. E durante o pouco tempo que Saul reinou, ele desagradou muito a Deus. Ele desagradou tanto a Deus que Deus o rejeita. E mesmo durante o seu reinado, Deus ordena ao profeta que vá até a essa família, a família de Jessé, porque entre os filhos dele, Deus se proveu de um rei. Existe um novo rei chegando para reinar sobre Israel. E aí agora a encrenca começa. Só que aqui nessa família, eu não vou falar dessa encrenca, vou falar da família em si e dessa situação aqui que acontece. Hoje é um dia de falar sobre o aprender a ver com a visão de Deus. A gente precisa enxergar o outro com a visão de Deus e não com a nossa. A nossa visão é limitada, a nossa visão é tão limitada que às vezes deturpa, desfocaliza as pessoas e entramos em julgamentos errados, em coisas que não tinha nada a ver. Então, Deus ele julga, ele olha para Saul e diz: esse camarada não vai conseguir cumprir a minha vontade. Esse camarada já não me agrada. Esse homem, ele precisa ser substituído. Olha para o que está do seu lado aí. Só dá uma olhadinha. Nessa olhadinha que seu irmão deu, pode ser a olhadinha que Deus te dá de vez em quando, falando assim: cuidado para você não ser substituído, não ser substituída. Porque quem tem que cumprir a vontade de Deus hoje é você. E observe bem que muitos de nós, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo com Jesus já tendo vivido, mesmo com os patriarcas, os profetas, Jesus veio, os apóstolos já foram, nós continuamos errando no mesmo lugar, desobedecendo a Deus em não fazer a vontade dele. Então fica aqui um alerta profético para você. Não estou profetizando nada na sua vida, mas é um alerta profético, porque isso já está dito. Cuidado para Deus não te rejeitar. Cuidado para você não ser encontrado ou encontrada desobediente a Ele, como Saul foi encontrado. Senão você vai ser o próximo ou próximo a ser substituído. E observe bem que dentro dessa visão limitada que nós humanos temos, Samuel chegou até a casa de Jessé. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não devemos nos guiar por vistas,
devemos nos guiar pela fé. Enquanto nós estivermos nos guiando por vistas, nós vamos errar como Samuel errou. E certamente estamos diante do ungido. E Deus corrige a rota. Não, você está vendo o exterior. Eu estou olhando as fontes de vida desse camarada. Provérbios diz que as fontes de vida nossa é o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração só pode ser sondado por Deus. Nem o diabo tem força para poder visitar teu coração. Somente Deus. Deus conhece ele. Deus conhece seu coração, conhece a sua vida. E nessa noite, querido, Deus vai visitar teu coração. O Espírito Santo que conosco está, que em nós está, visita teu coração hoje. E vai começar a falar algumas coisas com você, para que você comece a entender. Eu preciso ajustar a minha caminhada. Tem coisas que eu preciso fazer. Tem protocolos que eu preciso cumprir. Tem coisas que eu preciso alcançar para conseguir alcançar as realizações das obras maiores. Para a gente realizar obras maiores, para a gente se tornar filhos e filhas de Deus, só tem uma condição, a regra é clara. Como diz lá o juiz lá da Rede Globo lá, a regra é clara, tem que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Senão, não se torna filho de Deus. Você continua criatura, continua feitura, Ele te fez e nada mais. Mas se quiser ser filho ou filha de Deus, precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso aqui, Jesus não abre mão. Se Jesus não abre mão, Ele é o nosso Senhor, o nosso dono, nós também não podemos abrir mão. E não se esqueça, a palavra Senhor significa dono. Ou Ele é meu dono, e dono não é, é dono de tudo, beleza. Jesus quer ser dono de duas coisas da sua vida, dos seus pensamentos e do seu coração. Se Ele for dono dessas duas coisas, Ele será dono das suas ações. Então nessa noite, aos crentes, aqueles e aquelas que já são crentes, que já são cristãos, já se dizem cristãos, nós precisamos sair do cristão nominal, saia do seu nominalismo e comece a clamar a Deus, comece a clamar ao Espírito Santo desde agora, que Ele governe a sua vida como Senhor que deve ser seu. Ele deve ser seu Senhor e não as forças que governam esse mundo, nem muito menos a sua vontade. Sua vontade não pode governar a tua vida, e sim o Espírito que foi autorizado por Jesus a habitar entre nós e em nós. Espírito esse que o profeta, que a palavra de Deus fala, que a partir do momento que o profeta unge Davi, a Bíblia diz, o Espírito de Deus se apossa de Davi. É uma palavra muito forte, querido. O Espírito Santo se apossa de Davi. É uma visão clara que Deus tem sobre o seu desígnio, sobre o seu propósito para com o ser humano. Deus queria um povo que fosse dele, não um povo corrompido, mas um povo corrompido. Já existiam muitos povos corrompidos, os amorreus, os heteus, os jebuseus, já tinham muitos povos corrompidos. Não precisava mais que Israel fosse corrompido, e era isso que Saul estava começando a fazer, levar o povo à corrupção. E Samuel, infelizmente, nesse primeiro contato com a família de Jessé, ele olha para um camarada de porte, ele olha para um camarada forte, ele olha para um camarada alto, bonito, e quando chega e fala, é esse, e Deus fala, não é esse. Eu olho as fontes da vida, e as fontes dele têm água suja. O coração dele não é meu, nem será. Nem será. E tanto que a história vai provar isso para nós. A história prova isso para nós. Logo no primeiro contato, quando Davi vai levar comida, cumprindo a ordem do seu pai, quando ele chega lá diante do exército e leva comida para os seus irmãos e também para o capitão, para o rei, Davi é maltratado, justamente por esse que, aos olhos de Samuel, seria rei.
Por isso, e por que ele foi maltratado? Por pura inveja. O coração de Eliabe era cheio de inveja. Era um coração cheio de sentimentos que não tinha nada a ver com o amor de Deus. Como é que está seu coração? Pergunta para quem está do seu lado aí, como é que está seu coração? E a notícia não pode ser do cardiológico não, tá bom? Seu cardiologista não. A notícia aqui é a de Jeová. Essa é a notícia que a gente precisa escutar. Por isso, querido, a visão de Deus, ela transcende. Ela é uma visão que vai além do que a gente pode enxergar, do que a gente pode imaginar. Por isso eu quero dizer 3 coisas a você nessa noite. A primeira delas é que a visão de Deus vê o melhor em nós. Por mais que você não se enxergue bem, mas Deus enxerga você de um outro jeito. Por isso você está aqui, você foi escolhido para estar aqui hoje. E a Bíblia diz, repetindo as palavras de Jesus, não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Por isso estamos aqui. Eu percebo que existem muitas pessoas que elas se sentem fracas. Elas se sentem fracas e incapazes, e assim elas não alcançam um certo estágio de felicidade, porque quando olham para a sua história, quando olham para si mesmas, essas pessoas elas percebem tantas frustrações, tantos fracassos, tantos defeitos, tantas limitações, e elas ficam focadas nessas questões todinhas, e acaba por não alcançar o melhor que Deus tem. Acaba sendo roubada, é uma pessoa que é roubada, ela é saqueada na sua bênção. Ela tem a bênção saqueada, ela não consegue se aproximar de Deus, ela não consegue se aproximar de pessoas felizes, ela consegue nutrir dentro do seu coração algo que não deveria nutrir, ela fica nutrindo as misérias, fica nutrindo sentimentos que vão corroendo a bênção, o relacionamento com Deus, vai colocando vários tijolos, que vai criando uma barreira entre você e Deus, entre mim e Deus. Eu compreendo, querido, e isso Jesus ele deixa muito claro para nós, sobre a compreensão de pecado. Pecado não é roubar, não é matar, não é adulterar, não é se prostituir. Pecado, ele vem antes. Isso aí, o roubar, o adulterar, o prostituir, é algo que é fruto, é resultado do que vem antes, que é o meu desejo, é a minha vontade, é aquilo que eu carrego no coração, é a água suja que está dentro do meu coração. Por isso, querido, eu preciso começar a tratar melhor aquilo que está dentro do meu coração. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero compreender essa visão que Deus tem sobre mim, se eu quero compreender o desígnio de Deus para mim, o propósito dele para mim, eu preciso mudar a minha visão, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso colocar o meu coração sobre o altar e pedir a Deus, Deus, trata dele. Deus pega o meu coração na sua mão, e Deus pega o nosso coração na mão e começa a apalpá-lo desse jeito, e de repente ele encontra uma farpa, ele puxa a farpa, e ele acha outra, ele começa a palpar, vendo se tem mais coisas, ele encontra um caroço, e Deus começa ali a tratar daquele caroço. Deus vai remodelando as coisas, mas para isso, querido, a gente precisa compreender, isso dói, o tratamento dói, o tratamento exige de nós renúncias, exige de nós, querido, uma posição, uma decisão, exige de nós escolhas diferenciadas, exige de nós algo que nos leve além da nossa naturalidade hoje, exige de nós uma obediência que nós nunca tivemos, exige de nós uma fé que nós nunca tivemos, exige de nós uma aproximação e intimidade com Deus que nós nunca tivemos. É disso que Deus está falando.
A visão que Deus tem de mim e de você é uma ansiedade que Deus tem. Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer que nós conversemos mais com Ele. Deus quer que nós o conheçamos mais. Deus quer que nós mergulhemos nas águas profundas. Deus quer que nós separemos tempo para ficar com Ele. Deus está querendo isso de mim e de você. E Deus confia em nós. Deus confia tanto em nós que nos trouxe aqui hoje, não para ouvir essas palavras, mas sermos motivados, incentivados a isso, no seu dia, que tem 24 horas, 24 horas, separe 1 hora, 2, para ficar com o Senhor. Na semana passada a gente leu alguns testemunhos aqui, a gente compreendeu que a gente, para ganhar almas, nós precisamos sentir dores em oração. Dores em oração. É necessário orar muito. Orar por vidas. Mas é interessante que às vezes a gente não ora por nós. Eu fiz uma pergunta essa semana para um grupo dos discípulos nossos aqui. E pergunto à igreja hoje, para você anotar e refletir sobre a sua vida. Porque eu sei que a grande maioria de nós não gasta muito tempo orando. Não gasta. E quando gasta é uma ansiedade danada para terminar. Mas se você for orar por sua vida, somente pela sua vida, quantos minutos você acha que você vai gastar? Eu não estou pedindo para você orar por ninguém. Se você for orar somente pela sua vida, quantos minutos você irá gastar nessa oração? É só para você pensar sobre isso. Eu compreendo que quando nós nos permitimos ser roubados, permitimos que a nossa bênção seja roubada, que a nossa alegria seja roubada por causa dos fracassos que tivemos, sem que a gente dê a nós a chance de fazer de novo, sem que a gente dê uma nova chance de repetir o feito. Eu compreendo que nós estamos nos guiando por vistas e não pela fé. Além disso, essa forma de viver nos dá uma visão errada, distorcida e desequilibrada sobre os nossos irmãos. A gente julga errado, pensamos errado e somos limitados no nosso pensar. Veja Moisés. Moisés era um cara que saiu do Egito, era príncipe, mas por se importar com alguém do seu povo hebreu, ele sai dali, ele mata o egípcio, ele sai do Egito, vai para Midian. Ele tem uma ação com as filhas de Jetro, e quando ele chega nas filhas de Jetro e tem essa ação, Moisés passa a morar ali, de favor. Moisés mora de favor, não é? Mas chega ali com seus fracassos, é ou não é? Chega ali gago, sem saber direito como se posicionar em algumas coisas, uma casa que só tem mulheres, tem muitas mulheres, a Jetro só tinha filhas, né? E Moisés ele chega ali completamente perdido, mas acha em Jetro um amigo, acha em Jetro um mentor, alguém que iria ajudá-lo a caminhar, acha em Jetro, por que não dizer isso, um líder sobre a vida dele, que o orientaria a ser um homem e um homem de bem. Pois bem, Moisés, ele chega em Midian desacreditado. Moisés chega em Midian com a sua vida distorcida. Chega em Midian fugido, com fome, com sede, sujo, como um mendigo. É assim que Moisés chega na casa de Jetro. Mas Moisés era príncipe. Era príncipe. Não se esqueça, querido, de quem você é. Deus te escolheu.
E quando Deus nos escolhe, não se esqueça disso. Nada mais, nada menos sermos testemunhas dele. E se abraçarmos o Evangelho, nada mais, nada menos do que ministros e ministras do Senhor. Não se rebaixe a posicionamentos políticos dessa terra. Somos ministros do Eterno, ministros do Reino. Não podemos nos rebaixar. Moisés era príncipe. E assim ele inicia a sua caminhada. Aos nossos olhos, Moisés era um cara sem futuro, sem perspectiva. Aos olhos de Deus, outra coisa. E Deus mostra isso. Deus honra Moisés, transforma ele no grande libertador que foi do povo de Israel. E acredito que no início, nem mesmo Moisés acreditava nisso. Ele vai até a sarça, dá desculpas e não quer fazer aquilo que Deus está ordenando. Moisés, ele era um cara que tinha uma visão distorcida dele mesmo. Qual é a visão que você tem da sua vida? Você se sente capaz de cumprir a obra de Deus nessa terra? Você é capaz de dizer, não, eu sou um ministro, eu sou um representante do reino. Você é capaz de dizer isso, de afirmar isso nesse altar, na presença dele, e dizer, Deus, eu vou com o Senhor. Não importa a idade não, querido. Não importa se você está com a idade avançada, com a idade de iniciante, está com a idade mediana, sempre tem tempo de começar. Sempre tem tempo de começar. Tenho contado a essa igreja as várias experiências que tenho tido com minha mãe. Contando essa semana no Matriz. Eu falei nessa semana no Matriz, eu não tive a oportunidade que todos os crentes, os fiéis dessa igreja têm tido. Eu não fui ensinado na minha igreja de origem, pelos meus pastores, pelos meus líderes, a orar no Espírito. Eu não fui ensinado por eles que eu tinha que jejuar, gastar tempo com Deus. Eu não fui ensinado a ser um homem que caminha com Deus. Eu não fui ensinado, não. Eu não fui um homem que tive um mentor acompanhado, que me acompanhou durante a minha trajetória e disse, você tem que ser assim. Mas os dessa igreja têm tido uma oportunidade de ouro, de caminhar numa perspectiva diferente, de ter uma visão diferente sobre si mesmo. Eu sei quem eu sou e já disse e afirmo aqui nessa igreja mais uma vez, eu não sou boa coisa para andar sem Deus. Não sou. Por isso eu preciso dele, me arrependo, eu me rendo a ele, para que nele eu consiga prosperar numa outra perspectiva. Foi o que Moisés fez. Foi o que Moisés fez. Eu poderia te apresentar alguns outros homens que aqui estão conosco aqui nessa noite, que também não são boa coisa sem Deus, que andam próximo de mim, que conheço bem a vida desses camaradas. E eles poderiam dar vários testemunhos sobre isso. Por isso, querido, eu entendo que Deus, Ele vê o que há de melhor em nós. E Ele não chama aquelas pessoas que se destacam. Lembre-se, Jesus, Ele chamou os seus 12, quem eram os 12? Ladrões de impostos, pescadores. Jesus chamou os médicos, aqueles conformados, aqueles que estavam... Jesus chamou uns caras que eram completamente largados pela sociedade, que vinham cumprindo a sua função, às vezes relaxadamente. Jesus chamou os desprezíveis, Jesus chamou os menores, para torná-los grandes, para dar a eles uma nova perspectiva e dizer para eles e para quem quiser se aproximar de Cristo, é possível, muito possível em Deus, ser transformado, ser uma pessoa extraordinária como Cristo é. É muito possível sairmos do nada e sermos transformados em alguém que agrada a Deus, que cumpre não somente a vontade de Deus. Eu cresci ouvindo isso. Você tem que cumprir a vontade de Deus,
Você tem que cumprir a vontade de Deus. Mas alguns até diziam, você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. É um jargão. Quando eu me dei conta, era um jargão repetido várias vezes, e que ninguém nem mesmo sabia às vezes o que era a vontade de Deus. Não sabiam nem mesmo o que era adorar. Adorar, querido, não significa cantar, tocar, não significa estender mão simplesmente no momento de louvor. Adorar é com a vida. Adorar é todo dia, é lavando prato, é no trabalho, é na escola, é dirigindo, onde você estiver, na caminhada, na academia, onde você estiver, ali você pode adorar, porque é a sua vida que adora a Deus. É com a vida que nós adoramos. É com a vida, são com as nossas atitudes, com as nossas ações, que nós adoramos a Deus. Quando Moisés descobriu isso, então Moisés disse, eu vou. Quando Pedro descobriu isso, e foi banhado pela unção do Espírito, ele disse, eu vou. Mas na verdade Pedrão descobriu isso, quando Jesus tomou um supapo, ele disse, não conheço. Disse 1, 2, 3, não conheço. E Jesus olha para ele com aquele olhar, e Pedrão cai no choro de arrependimento. Então, querido, nessa noite, para você ser uma pessoa extraordinária, em nome de Jesus, se arrepende. Se arrepende. Se arrepende, deixa seu coração florescer no altar, na presença, nas mãos do Senhor. Ele tem uma fonte de vida, Ele é a água da vida, que nunca mais nós teremos sede, nunca mais teremos sede de pecar. O Espírito Santo que conosco está, nos faz florescer, é um rio que passa por nós, alegra a cidade, alegra as moradas. O Espírito Santo transforma as nossas realidades, transforma os nossos sentimentos, transforma os nossos pensamentos. É Ele que nós devemos nos render, a Ele nós devemos nos render. É essa a visão que Deus tem, querido. Quando Ele olha para nós, Ele diz, eu vou soprar o meu Espírito ali. Quando Ele olha para você, Ele diz, vou soprar nele, vou soprar nela. E Ele libera isso sobre nós, libera o sopro. O que nos compete, querido, é abrir o nosso coração e dizer, sopra em mim, Deus, sopra mesmo. É sentir a presença dEle, sentir o frescor e dizer para Ele, Deus, eu me arrependo e aceito ser transformada pelo Senhor. Essa noite, querido, é uma noite de aceitação. É uma noite de você ver, querido, que a sua estima, ela não pode estar contida em você mesmo. A sua estima precisa ser depositada em Deus. Deus é a minha estima. Jesus de Nazaré é a minha estima. O Espírito Santo é a minha estima. É assim que funciona. Deus não nos vê como a gente se vê. Deus não te vê do jeito que você se vê. Deus te acha mais atraente. Deus te acha mais bonito, mais bonita. Porque a beleza que está em você já não é sua, mas sim é o brilho da glória dele na sua vida. A visão que Deus vê, a visão de Deus vê além da nossa aparência. A visão que Deus tem nos enxerga além da nossa aparência. O ser humano costuma valorizar dons, beleza exterior, nível social, formação familiar, cultura, estudo. Nós costumamos valorizar essas coisas todas. Mas é isso que importa a Deus. Valorizamos títulos, valorizamos nome, valorizamos isso, valorizamos aquilo. E acabamos, querido, desprezando coisas que não deveríamos desprezar. Desprezamos a fonte da vida. Deus não olha para nada disso. E tem muita gente que se Deus não olhasse para ela, nunca seria uma líder de célula. Quando eu olho para Joel, eu penso, será que Joel seria um líder de célula? Eu olho para André, será que André seria líder de célula? Eu olho para Moacir, será que um dia Moacir seria líder de célula? Querido, a gente olha para muita gente e diz, esse cara não tem capacidade, esse homem não tem competência, mas hoje, querido, em nome de Jesus, é o Espírito que dá isso a nós. É o Espírito de Deus que dá isso a mim e a você. Não interessa se falo certo, se falo errado, se sou preto, se sou branco, se tenho estudo ou se não tenho estudo. O que interessa é a minha capacidade de me ajoelhar e dizer, Deus, eu estou aqui. Usa-me, Senhor.
A grande questão é se vou me apresentar ou não. E não posso me apresentar, querido, aqui nesse altar ou a Deus, porque Ele simplesmente me força alguma coisa. Não! Ame a Ele. Ame-o. Renda-se a Ele. E certamente, querido, o Espírito Santo transformará a realidade do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. Nós temos compreendido, querido, que quando a gente faz as coisas repetidamente, naturalmente, repetidas vezes, nós não podemos esperar resultados diferentes, não. Não espere resultado diferente da sua ação contínua, daquilo que você está acostumado e acostumado a fazer. O resultado será o mesmo. E se você estiver frustrado com as suas ações, pode esperar que vai colher mais frustrações. Mas se você quiser mudança, então começa a fazer o que você não vinha fazendo. Ora mais, lê mais, se rende mais, busca mais a Deus, louva mais a Deus, adora mais a Deus, testemunha mais de Deus. E assim a sua vida será olhada com uma outra perspectiva. A Bíblia diz, na história de Noé, que Noé era um homem que vivia num tempo de muita depravação. Tanta depravação, que Deus olha para o mundo inteiro e decide destruir. Mas quando Deus olha um ponto, um pingo, tenha um cisco ali, alguém que ninguém dá nada, esse camarada que estava largado, desprezível, esse cara tinha uma vida que adorava a Deus, uma vida de adoração, uma vida diferente. Esse cara, Deus falou, constrói uma arca para mim. Ele não perguntou quanto tempo vai demorar. Ele não perguntou, é difícil. Ele não argumentou, é difícil. Eu vou ter que arrancar tora, eu não sei cortar as árvores com machado. Aqui não tem serra elétrica. Noé não perguntou nada disso. Noé não disse, Deus, eu não sou carpinteiro. Deus, eu não sou isso. Deus, eu não... Noé não disse nada disso. Noé simplesmente disse, eu vou fazer. E começou a aparecer todas as coisas para que ele tomasse conta. Deus viu graça nesse camarada chamado Noé. Observe bem, você é um homem ou uma mulher que Deus quer achar graça. Deus quer olhar para você e ver, não. Na verdade, Deus já viu. Deus já viu em você que é possível você fazer. O que nos resta é uma rendição plena. Rendição mesmo. Aquela rendição como polícia chega para nós e diz assim, polícia, mão para o alto. E aí o camarada coloca, e o policial começa a apalpar para ver se tem alguma coisa errada. Jesus, Ele quer isso de nós. Levanta a mão. Deixa eu apalpar você. Deixa eu tocar em você. Deixa eu tocar na sua vida familiar, vida financeira, vida sentimental. Deixa eu tocar no seu ministério. Deixa eu tocar nos seus pensamentos. Deixa eu tocar em você. Olha só o que Jesus está querendo. E depois que Ele toca, eu não me lembro, na Bíblia, eu não me lembro de alguém que Ele tenha tocado e não tenha sido curado. Ou até mesmo que tocaram na roupa dele, foi curado. Foi curado. É o tamanho poder, querido. O poder que emana do nosso Senhor, do nosso dono. A igreja é dele. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Por isso, querido, eu compreendo que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele tem uma visão superficial da família de Jessé. Ele valoriza os soldados, ele valoriza os camaradas que não tinham nada a ver. E Deus dá uma repreensão nele. Repreende, olha, eu olho outra coisa, rapaz. Eu olho outra coisa. É bem provável também que Jessé, enquanto pai, do jeito que falou sobre Davi, jamais permitiria que Davi viesse à presença do profeta, exceto se o profeta chegasse como chegou, em nome e com a presença de Deus, com a visão de Deus. Jessé, acabaram seus filhos.
Porque esses aqui Deus não quer nenhum. Se não fosse por Deus, o reino de Israel estaria em mãos erradas, mais uma vez. Se não fosse por Deus, o reino estaria em mãos erradas, mais uma vez. Nas suas mãos, as células, as vidas, estão em mãos certas ou erradas? Quem é você? Quem você diz que é diante de Deus? Tome uma decisão, querido. Tome uma decisão. Pecado é pecado. Pecado não faz parte da nossa caminhada com Deus. Pecado tem que ser largado, abandonado, riscado do nosso mapa. Sem Deus, certamente eu estaria num bar, enchendo a cara. Sem Deus, certamente, eu já teria mais de uma mulher. Sem Deus, é provável que teria alguns filhos espalhados por aí. Sem Deus, essa seria a minha vida, um mendigo de alma. Uma alma que rasteja na indignidade. Deus não quer que você seja um mendigo de alma. Fala para quem está do seu lado aí. Deus não quer que você seja uma mendiga de alma. Deus não quer isso. Deus quer você um vitorioso, uma vitoriosa. Deus vê além da sua aparência. Na família tem muita gente que talvez te olhe assim. Talvez a sua casa te despreze, te menospreze. Olhe você como alguém incapaz. Olhe você como alguém sem jeito. Mas essa unção de Gabriela aqui se desfaz. Gabriela aqui não. Você pode ter nascido assim. Você pode ter crescido assim. Mas você não ficará assim. Porque Deus, Ele vê além da nossa aparência. Por isso, querido, nessa noite, se atente a isso. Deus está de olho no seu coração. O além da aparência de Deus é olhar para a fonte da vida do ser humano, o nosso coração. Terceira e última coisa, a visão de Deus vê o futuro. Deus não se contenta em enxergar o aqui e agora. Deus olha aqui projetando lá na frente. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Eu não gosto de olhar somente aqui. Eu olho aqui calculando algumas coisas para chegar lá na frente. A gente precisa entender esse olhar. Eliabe era um cara forte, bom porte físico, boa aparência, mas era rejeitado por Deus. Porque as fontes da vida dele o condenavam. As fontes dele estavam com água suja, inveja e outras corrupções de sentimento. Ninguém vê os desejos do coração de ninguém. Quando a gente vê isso, a gente já vê pessoas errando, se matando, enfim, essas questões. E a Bíblia conta que os filhos de Jessé, os 3 mais velhos, foram para a guerra com Saul. Quando chegou na hora H, todos 3 se esconderam no meio dos demais soldados. Ninguém quis enfrentar Golias. Quem vai enfrentar? O menino. Porque ele toma uma decisão poderosa. Ô Saul, eu tomava conta das ovelhas de meu pai.
E quando eu tomava conta das ovelhas de meu pai, eu lutei com um leão e matei ele. Ó, Saul, eu também apareceu um urso lá tentando e eu lutei com o urso e matei ele. Ô Saul, essas ovelhas aí não são mais suas não, isso é tudo minha. Eu que sou o pastor delas. Então eu que vou lutar com esse cara aí. E você vai ver que eu vou matar ele. Davi tinha sua estima no espírito que se apossou dele. Eu desafio você a ser um crente que é apossado pelo Espírito. A Bíblia diz em Atos, capítulo 13, versículo 22, que a substituição de Saul por Davi era porque Davi era o homem que não somente cumpriria a vontade de Deus, Davi cumpriria toda a vontade de Deus. O nosso desafio não é cumprir a vontade de Deus. Talvez os seus anos, enquanto cristão, fiel dessa casa de oração, ou de qualquer uma outra que tenha te formado, te gerado, você ouviu o tempo inteiro isso. Você tem que fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Eu compreendi, em oração, nessa casa de oração, que eu preciso cumprir toda a vontade de Deus. Parte dela não serve. Se eu cumprir parte, como Saul, serei rejeitado. Mas se eu render o meu coração, como Davi rendeu dele, ao ponto de ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, aí sim, cumprirei toda a vontade de Deus. Reflita nisso, querido. Como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? Não duvide do que Deus pode fazer na vida de alguém, muito menos na sua. Não duvide do que o Senhor pode fazer por você e por meio de você. Saia daqui hoje crendo e apossado dessa ordem. Você é um instrumento de Deus. É uma testemunha de Jesus de Nazaré. Paulo não viu, não andou com ele, mas Paulo teve uma experiência com ele. Viu ele pela fé. Do mesmo jeito que nós vimos e vemos hoje. Paulo, com essa experiência e outras que ele foi tendo ao longo da sua trajetória, chegou a afirmar a seguinte questão: o ministério do Espírito é maior que o da carne. O ministério, eu vou usar um termo teológico, o ministério jesuânico, o ministério de Jesus é maior que o de Moisés. E nós fomos abraçados, escolhidos e escolhidas por Jesus de Nazaré. Que na sua subida disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita entre vós e estará em vós para sempre. É a minha promessa. Eu tomei posse disso, porque eu quero ser enxergado por Deus e quero enxergar com a visão de Deus. A terra de Cubatão é uma terra a ser conquistada. O Brasil é uma nação a ser conquistada. Em oração aqui, a gente é acampado aqui esses dias. Estou vivendo um tempo mais de igreja do que com a minha família. A gente está orando bastante aqui e lendo bastante no Senhor aqui. Deus disse isso com muita clareza para nós. O Brasil é uma nação a ser conquistada.
é a nossa Canaã. É uma terra prometida a mim e a você. Nós precisamos conquistar. Mas não conquistaremos o Brasil e a cidade de Cubatão vivendo um mornismo espiritual, com pouca oração, com pouca busca. Nós só conquistaremos a terra se formos guiados pela visão. E a visão é essa: discipulado. Avance, avance de casa em casa, leve a palavra, leve a minha presença, leve o meu espírito, viva o meu espírito, seja uma testemunha, e nós começaremos a conquistar, família por família, pessoa a pessoa, e mudaremos a realidade de ruas, bairros, até alcançarmos a cidade. Essa é a visão. Se você quer ser um instrumento de Deus, eu desafio você a vir aqui nesse altar, a vir aqui fazer uma oração por sua vida.